A The Economist fez mais uma reportagem sobre o Brasil, né? The Economist, vocês sabem, é aquela revista que é popularmente conhecida como The Economist, porque só tem esquerdista na revista, é impressionante, né? E aí, qual que é a ideia da revista deles aqui? Ó? Eles falaram o seguinte, mandaram um repórter deles aqui, viajando pelo Brasil, a política polarizada do Brasil. Aí mandaram um repórter para a região do Sertão, lá, Guaribas, né, uma cidade que votou 90% no Lula, e para descobrir por que o pessoal votou no Lula. E mandaram para Nova Paula, acho que é Rio Grande do Sul, se não me engano, ou Santa Catarina, não sei, uma cidade lá no sul que votou 90% para o Bolsonaro, né? E chegaram à conclusão de que são dois países diferentes. A gente já sabe disso aqui no Brasil, né? Não tem novidade nenhuma, né? Então é interessante esse artigo aqui, porque o cara coloca que a principal desculpa para o pessoal ter votado no Lula é o Bolsa Família, ou seja, é a compra de voto do Lula, né? Mas pior do que isso, parece que esse pessoal lá no Nordeste não percebeu que o Bolsa Família cresceu muito com o Bolsonaro. O Bolsonaro aumentou o valor do Bolsa Família, né? E aumentou bastante. Como é que esse pessoal não acredita Bolsonaro por isso e acredita o Lula? É o que eu falo para vocês. O problema é mais embaixo, o problema é de comunicação no Nordeste. O Nordeste agora que está entrando na era da informação descentralizada e distribuída. É isso que ainda faz muita gente no Nordeste achar que o Lula é uma coisa positiva quando ele não é. O Lula prejudicou o Nordeste mais do que tudo, né? E, felizmente, a própria indicação disso daqui mostra o problema do Lula. Comida, aluguel, gasolina, a inflação pesa mais no Nordeste e no reduto lulista. Inflação é uma praga, é a pior coisa que pode acontecer porque afeta muito mais o pobre do que o rico. E esse é todo o problema, né? O Lula fica inventando esses programas dele, é gás para todos, luz para todos, eu não sei o que lá, né? Mas na verdade não é para todos, né? A luz vai para algumas pessoas, o resto paga mais caro na luz. O gás não é para todos, é para algumas pessoas, o resto vai pagar mais caro no gás para aqueles que não estão pagando nada. No final das contas, vai somando essa inflação toda causada por esses problemas, esses programas do Lula, a inflação é que é o problema. E acaba causando exatamente isso. Pesa mais no pobre do que no rico. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Imorrível, Imbrochável e Incomível, Chupador de Peleleca do Cabelo Branco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, dentro desse fenômeno da informação descentralizada e distribuída, é muito engraçado perceber como é que a The Economist percebeu que tem um monte de gente no Brasil que lê revista estrangeira, né? E tem feito várias reportagens sobre o Brasil. A The Economist só falava da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Nem dava bola aqui para o Brasil, porque meio que quem se importa, né? O Brasil tem uma economia que no grande esquema das coisas é irrisória, e não tem, na visão dos europeus, não tem ninguém para ler revista aqui, coisa e tal, né? A imagem de capa deles é de uma senhora muito pobre no Nordeste. Não estou dizendo que não exista pobreza no Brasil, ao contrário, o Brasil é um país muito pobre, sim, mas é como esse pessoal lá de fora vê o Brasil, é pelos extremos da pobreza aqui, né? A imagem lá do sul aparece só as últimas imagens aqui, mostrando uma cidadezinha muito bonitinha, Nova Pádua. Eu não conheço, acho que é Rio Grande do Sul, Nova Pádua, não tenho certeza. Mas enfim, ou seja, a visão que o pessoal do exterior tem é a visão da pobreza do Brasil, né? De novo, não estou dizendo que o Brasil não tem regiões pobres, é verdade, tem muita região pobre sim, mas não é o Brasil. O Brasil é essa divisão toda enorme que tem aqui, né? E aí o curioso é que esse pessoal fica tentando entender o Brasil, e eu fico feliz que a The Economist tenha mandado gente para ver pessoalmente aqui. Não muda muita coisa, continua sendo sossa pra caramba o pessoal, né? Mas, pelo menos, eles estão fugindo de consultar a imprensa brasileira, porque a imprensa brasileira é totalmente comprometida com o esquerdismo. Não tem salvação, é todo mundo sossa pra caramba. Então é bom que eles estejam checando a coisa de verdade, né? Então aqui, ó, eles botam aqui, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Eu discordo disso. O Brasil tem muita coisa em comum, tá? E embora tenha, sim, regiões mais pobres e regiões mais ricas, a desigualdade no Brasil não é essa coisa toda, não. A principal desigualdade do Brasil é o pessoal ligado ao governo e o pessoal que não é ligado ao governo. Essa é a grande desigualdade no Brasil. Diz aqui que é devido ao seu passado colonial e os escravos e não sei o que lá. E é verdade, né? Agora repara como é que eles se contradizem nessa própria frase aqui. Ele diz que o fato do Brasil ter a escravidão aqui gerou um país desigual.
Ao mesmo tempo, ele diz que o Brasil é um dos países mais mixados racialmente do mundo. Isso é verdade, isso é uma característica brasileira mesmo, tá? Na maior parte dos países do mundo, as raças ficam separadas, né? Não tem essa união. Aqui no Brasil, todo mundo come todo mundo, não tem esse negócio, todo mundo trepou com todo mundo, e aí essa mistureba que a gente tem aqui no Brasil mesmo, né? É índio com negro, negro com branco, branco com índio, é a mistureba completa aqui, né? Mas aí você vê a besteira, porque se a questão é o passado colonialista e coisa e tal, como que uma população que é mixada, que é misturada, vai ter efeito disso? Porque, evidentemente, tem negro ou mulato filho de branco, da mesma forma que tem mulato filho de preto. Na verdade, né, é a mesma coisa, né? Tem dos dois lados, né? Então, ou seja, o que você tem no Brasil é isso. A diferença no Brasil é o pessoal ligado ao governo, que é autoritário, que é muito poderoso, que suga dinheiro da sociedade como se não houvesse amanhã, sem gerar nada de retorno, versus as pessoas que efetivamente trabalham e que não estão ligadas ao governo, né? Aí fala sobre os biomas do Brasil, que é a floresta da Amazônica, depois vai para o Cerrado e não sei o que lá, e que lá no sul tem mais imigrantes alemães e italianos e coisa e tal. E São Paulo é a maior capital do helicóptero no mundo, que as elites ficam andando de helicóptero para cima e para baixo, isso é verdade, tá? O Brasil tem muita gente que usa helicóptero e coisa e tal. Enfim, aí fala aqui sobre as grandes pobrezas do Brasil, né? E aí, alguém pode esperar que essas disparidades gerem uma divisão política muito profunda, né? E, na verdade, não é bem assim. Existe uma polarização muito grande entre o Lula, que eles dizem que é a força dominante política no Brasil. Não, não é. O Lula foi, passado. No passado, o Lula foi isso, né? E o Bolsonaro, que é de direita e coisa e tal, bom que não falou extrema-direita, mas enfim. E aqui, olha só como é que esse pessoal falou, olha só como é que estão colocando os termos, tá? Isso é importante. Aqui, ó, por um breve momento, parecia que a cor que o país tinha preparado para se livrar do Bolsonaro. O Bolsonaro foi preso por tentar um golpe, não sei o que lá. Esse era o plano desse pessoal, o plano da elite global e da elite socialista brasileira ligada à elite global da Europa e coisa e tal. O plano dessa elite que achava que não, que vamos destruir, ganhamos do bolsonarismo, acabou, esqueceu da gente, do povo brasileiro, tá? Foda-se essa invenção, esse golpe inventado que vocês inventaram aí, que não tem absolutamente lógica nenhuma, nem tá todo mundo cagando para isso, ninguém se importa com isso, né? Aí, com uma eleição geral agora em outubro, muitos pensaram que haveria uma figura moderada e não sei o que lá, e no entanto é o filho dele que vai disputar com o Lula e coisa e tal. Outra eleição divisiva vai acontecer, né? Eu acho estranho esse pessoal, porque o Tarcísio seria divisivo também, porque o Tarcísio é ligado ao Bolsonaro do mesmo jeito, não tem mudança nenhuma, né? Mas o plano desse pessoal é mesmo, entre aspas, matar o bolsonarismo. E enquanto eles insistirem nisso, eles não vão conseguir porra nenhuma, porque não tem como. É o povo brasileiro que tem esse interesse, né? Aí eles falaram aqui, ó, para entender o que está mudando o Brasil, o que a gente está achando, o que está fazendo essa mudança, né? A Economist viajou para dois municípios que votaram muito para Lula e muito para Bolsonaro em 2022. Como é previsível, os eleitores discordam com relação à prisão do Bolsonaro, ou seja, todo mundo diz que o Bolsonaro é inocente, e porque não teve nada, não conseguiram apresentar uma prova do suposto, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, não tem nada de nada. Mas enfim, agora, existem também áreas de consenso, e por exemplo, a área de consenso é que a corrupção é uma coisa muito ruim na política, né? Aí ela esquece de lembrar que a corrupção é uma coisa muito ruim na política, principalmente no governo da esquerda. Na época do Bolsonaro, pouco se falou de corrupção, porque de fato, não é que ela não exista, corrupção é inerente ao Estado, sempre vai ter corrupção quando tem Estado, mas ela estava muito menor, né? Por quê? Porque o Bolsonaro quer um Estado menor. É a única maneira de acabar com a corrupção, ou de pelo menos diminuir a corrupção, controlar a corrupção, é diminuir o tamanho do Estado, porque não tem outra alternativa. A corrupção é inerente ao Estado, né? Só que tem outras coisas aqui que eles esqueceram de falar, né? Que também não é só o problema da corrupção que está afligindo a política brasileira, é também a questão do custo de vida. O custo de vida, que é o problema que o Brasil tem e que afeta principalmente o pessoal do Nordeste, né? Na estrada para Guaribas, uma cidade de 4.500 pessoas, onde 94% votaram no Lula na última eleição, a gente viu pontos de distribuição do gás, o programa Gás do Povo do Lula, lá para distribuir gás para o povo, né? É um dos programas do Lula de entregar coisa para todo mundo, né? Embora ele diz que é gás do povo, né? Na verdade, só algumas pessoas que ganham esse gás, né?
No final da curta estação de chuva, o local é cheio de cactos com flores e não sei o que lá, e aí eles entrevistaram algumas pessoas que evidentemente são esquerdistas convictas, né? Eu não estou dizendo que não seja natural esse pessoal ser esquerdista lá, mas essa pessoa que eles entrevistaram aqui, ó, eles falam muito, não, porque Bolsa Família, que ajudou o povo, que a gente, a população que estava morrendo de fome, com o Lula o pessoal passou a receber e não sei o que lá. Esqueceram de falar que com o Lula eles recebiam uma graninha, com o Bolsonaro passaram a receber um dinheirão no final das contas, né? Ou seja, o que o pessoal está tentando colocar como uma escolha óbvia do pessoal pobre do Nordeste, de que o Lula é melhor do que o Bolsonaro, não, isso é falso, né? O Bolsonaro é melhor do que o Lula, o Bolsonaro ajudou mais esse pessoal do que o Lula, né? E aí fala aqui do Fome Zero, ninguém se importa com Fome Zero no Brasil. Falou com Fome Zero é porque é militante político. O jornalista foi na casa do militante político petista lá da cidade de Guaíra, que deve ter um monte mesmo, não deve ser difícil de achar, né? E aí ele coloca aqui como é que é o programa Fome Zero, não sei o que lá, os programas do Lula que ajudaram com não sei o que lá. E aí fala dos alunos lá, que agora tem alunos que se tornaram advogados, engenheiros, contadores e tal, mas no entanto não tem nada no lugar, né? Não tem lugar para trabalhar. Esse pessoal se forma contador e vai fazer o quê? Né? Vai trabalhar no pasto, porque não tem nada para eles fazerem lá. Esse é o grande dilema desse pessoal. Não tem como você crescer uma sociedade desse jeito, criando escolas aleatoriamente. O que o Lula faz, na verdade, é campanha política, compra de voto, né? E no final das contas fica todo mundo sem nada, né? Como todo mundo recebe o Bolsa Família, acaba que as pessoas têm menos pressão para trabalhar. Isso é um problema, né? A gente já falou aqui sobre aquele estudo lá nos Estados Unidos de renda básica universal que gera esse problema. O pessoal que recebe renda básica universal acaba pior ao longo do tempo porque não trabalha, não corre atrás de fazer alguma coisa melhor. Você acaba com uma situação pior depois de alguns anos, né? Porque o Bolsa Família, embora seja um valor razoável, ainda é pouco, né? Não é um valor que vai te deixar rico, né? Quem não vota no Lula merece um chute aqui, né? Por quê, cara? O Bolsonaro aumentou o Bolsa Família muito mais do que o Lula, ajudou muito mais do que o Lula. A única explicação para esse tipo de coisa é o pessoal entrevistou partidário do Lula lá, o pessoal que é realmente lulista fanático, né? Aí, depois de 2 décadas de intervenção, muitos na próxima geração estão se tornando independentes. Porra nenhuma, não estão não. Estão se tornando alunos, engenheiros, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não conseguem emprego em lugar nenhum e não vão para lugar nenhum. A verdade é essa, né? Então, essa é a situação. É um programa inútil no longo prazo. É uma coisa que ninguém discorda que é preciso, que tem famílias do Brasil que realmente precisam do Bolsa Família, mas do jeito que é colocada a coisa, do jeito que é feita a coisa, acaba virando compra de votos sem absolutamente nenhum benefício real, até para as famílias que estão lá, né? Aí depois eles vão para o Sul e coisa e tal, e começa aqui dizendo que não, que o pessoal acha que o Bolsa Família é ruim no Sul. Não, ninguém acha que o Bolsa Família é ruim no Sul. Não, o Bolsonaro aumentou o Bolsa Família, não tem ninguém que acha que o Bolsa Família é ruim. Repara como é que eles tentam, eles estão do lado da narrativa esquerdista. Não porque o Bolsonaro é contra os pobres, né? O Bolsonaro quer tirar o Bolsa Família, não sei o que lá. Olha como é que esse pessoal, mesmo com essa tentativa deles, porque é a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Jornal inglês, jornal brasileiro, é tudo o mesmo projeto granciniano lá de ocupação da esquerda, de cima a baixo. É impressionante, bicho. Enfim, e essa é a situação. Aí no Sul eles falam que é a cidade mais estruturada, mais bacana, embora o pessoal seja pobre também, tá? O pessoal lá em Nova Pádua não é que seja rico, né? Mas o pessoal trabalha, tem empregos, tem fazendas, tem negócios, a coisa desenvolve. É assim que a economia efetivamente cresce. Não é com o governo dando dinheiro. O governo dando dinheiro, a economia fica estagnada, né? Mas o final aqui é interessante, que eles falam aqui que brasileiros de todos os lugares, inclusive de Guaíras, inclusive de Nova Pádua, estão com raiva por conta dos escândalos envolvendo a Suprema Corte, o Alexandre de Moraes. Não botaram o nome do Alexandre de Moraes aqui. Não botaram o nome do Alexandre de Moraes por quê? Porque o Alexandre de Moraes ainda é tratado nos círculos esquerdistas como um ídolo. Ele conseguiu, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia. Porra nenhuma, só fez cagada o Alexandre de Moraes, né? Aí tá dizendo aqui, ó, que mesmo o pessoal dizendo o ramo do governo, que era suposto ser a última linha de defesa, está envolvido em corrupção. É lógico, porra, a última linha de defesa é da esquerda. Nunca foi a última linha de defesa da direita, a linha de defesa da esquerda. E está envolvido em corrupção por óbvio. Toda a esquerda, inclusive do The Economist, inclusive da Inglaterra, inclusive da Europa, é metida em corrupção. Porque a esquerda é a corrupção em si, né?
E a outra coisa que eles estão falando aqui que é o grande problema é o custo de vida que está muito alto. Em Nova Pádua e Guariba, alguns ex-votantes do Lula dizem que vão apoiar Flávio dessa vez, porque reconhecem que a vida está insuportável, está muito cara, né? Mas como o Lula dá gás para todos, dá luz para todos, dá não sei o que para todos, esses programas dão para algumas pessoas, não dão para todos, e encarecem a vida como um todo de todo mundo, né? Você cria inflação. Ah, mas a inflação tá baixinha, Peter, o número lá do IBGE tá baixinho da inflação e coisa e tal. Porra nenhuma. Aqui, ó, a inflação tá baixa por outros motivos, mas a cesta básica, o que você compra em supermercado tá subindo pra caramba o tempo todo. Tá aqui essa reportagem aqui mostrando a cesta sobe quase 10% por mês. 10 por ano, digo. Aqui, ó, aumento da cesta básica esse ano nas capitais: Recife, Rio de Janeiro, Natal, Maceió, João Pessoa, Salvador. Ou seja, as maiores altas são justamente em capitais do Nordeste. Mas não é só isso, né? É o que eu falo para vocês, a inflação ela é um imposto, e é um imposto cruel pra caramba. Enquanto o imposto de renda, outros impostos, você pode fazer alguma modulação, cobrar de algumas pessoas, não de outras e coisa e tal. A inflação, meu amigo, quem paga é o pobre. Porque o pobre que acaba gastando a grana dele toda em comida, né? O pobre não tem dinheiro para turismo, para comprar casa e coisa e tal. O rico tem. O rico, outros preços, preço de imóvel, preço de outras coisas, está até razoável, né? A inflação está baixando. Mas para alimento, a inflação está subindo para caramba. Isso afeta diretamente o pobre. Então é por isso que o Lula está fudido nessa eleição. A verdade, no final das contas, é que o pessoal não vota por questão de ideologia, vota pela economia. Principalmente porque o Lula, com essas escolhas erradas de fazer esses programas populistas, acaba encarecendo a vida para todo mundo, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.